disse que cursinho preparatório é tudo igual? No começo pode até ser. Papel, caneta, sala de aula, professores, isso todos têm. Agora quero ver te apoiar depois das provas, te orientar mesmo quando não é aluno, brigar com você em prol daquela convocação. Ah, vai lá, vai, estuda com o concorrente, depois não diz que eu não te avisei. Jaula Cursos, preparatório para concursos, com você sempre. Se você é um dos concurseiros e participa de todos os concursos que acontecem em Pernambuco, você precisa conhecer o Jaula. Notícias sobre os editais, convocação dos candidatos e tudo que você precisa saber sobre o andamento dos concursos em Pernambuco, o Jaula traz em primeira mão. Tá esperando o quê? Acesse Jaula e saiba mais. Com o modelo de ensino otimizado do Jaula, você pode conquistar grandes resultados em menos tempo. Teoria objetiva orientada para resoluções das questões. Monitoramento da aprendizagem durante a preparação. Aplicação de simulados e entrega de boletins. Esqueça as alegorias. Seja um concurseiro de alta performance. O básico bem feito é o que traz resultado. Jaula Cursos, preparatório para concursos. Em Garanhuns e agora também em Caruaru. Boa noite, sejam bem-vindos ao aulão de revisão para aquele fera que vai fazer o concurso para agente comunitário de saúde e agente de endemias, banca ADMTEC. Olha só, gente, separei aqui algumas questões que podem estar de maneira muito semelhante na prova que vocês vão fazer logo mais. Então, gente, a gente vai dar aquela revisada, 10 questões com assuntos dando ênfase principalmente à parte de programa de saúde, mas com algumas questões de citologia. A gente vai perceber que alguns itens eles vão estar muito parecidos, tá? E outros itens, naturalmente, eles vão trazer pontos que você deve dar uma atenção especial. Então, estamos aqui hoje para dar essa revisada geral. Você que é concurseiro, que segue o Jaula, que está lá fazendo o nosso curso, que acompanhou as aulas, eu tenho certeza que você vai ter muita facilidade na resolução dessas questões, tá? E aí, gente, você que ainda não é fera Jaula, segue nossas redes sociais. Nós estamos com cursos preparatórios para as mais diversas áreas. Na minha área, especificamente, né, a área de saúde, aulas de biologia com programa de saúde, ênfase para você que está buscando essa vaga aí, agente de endemias, agente comunitário de saúde. Então, gente, vamos aproveitar o nosso tempo com as dicas, com a resolução. Eu quero que vocês fiquem de olho na tela para a nossa primeira questão, beleza? Vamos lá, olho na tela, atenção. Questão 1. Leia as afirmativas a seguir. Os lisossomos. E aí você está com o seu bloco aí de anotação, aquele caderninho, você faz aquelas anotações importantíssimas para a resolução. Você vai anotar aí, ó, lisossomos, organoide citoplasmático membranar. Você vai colocar isso aí, organoide citoplasmático membranar, que é produzido a partir de uma interação entre retículo endoplasmático granular e aparelho golgiense, também chamado complexo de Golgi, beleza? Então vamos lá, item 1. Os lisossomos atuam na digestão de substâncias orgânicas. Gente, a principal função dos lisossomos é realizar a digestão intracelular e de substâncias orgânicas, porque a grande maioria das substâncias orgânicas poderão passar por um processo de digestão. Quem é que nós temos como compostos orgânicos? Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Apenas as vitaminas não serão digeridas. Porém, o item continua de maneira correta, muito bem aplicada, a função de maneira objetiva do lisossomo. Presta muita atenção. Falou em lisossomo, você vai associar de imediato digestão intracelular. E os centríolos, organoide, não membranar, centríolo não tem membrana,
atua no processo de divisão celular, além de originar flagelos e cílios. Maravilha, essa é a função dos centríolos, tá? Participa da divisão celular, mitose e meiose. Quem acompanhou os cursos aí, as aulas que nós fizemos, vimos de maneira repetitiva essa função de centríolos associada à produção de cílio e flagelo e à divisão celular. Então, gente, tanto o item 1 como o item 2 estão corretos. Marque a alternativa correta. As duas afirmativas são verdadeiras. Resposta da primeira questão, letra A. Primeira questão, resposta, letra A. Agora eu quero que você dê uma olhadinha aqui no quadro para a gente fazer um resuminho rápido com relação a essas características desses organoides. Olha para cá, vê bem. Eu tenho aqui um segmento de uma célula, um pedacinho de uma célula, onde eu tenho membrana plasmática, citoplasma, beleza? Ó, carioteca, material genético, DNA, isso a gente já viu nas aulas, olha lá, retículo endoplasmático, granular, produção de RNA, RNA mensageiro produzido através do DNA. O RNA mensageiro se liga aos ribossomos, produz proteínas que ele vai mandar para o Golgi. Olha lá, o Golgi, quando recebe essa proteína, pode fazer com que ela constitua o glicocálix presente na membrana celular. Ela pode secretar ele, né, o Golgi, o aparelho golgiense, pode secretar essa proteína ou ainda pode fazer os lisossomos. E os lisossomos entrarão naturalmente na digestão celular. Aqui do lado, eu tenho os centríolos. Os centríolos, eles vão polimerizar tubinhos que formam os microtúbulos. Por exemplo, o flagelo do espermatozoide, os cílios da traqueia, os cílios da tuba uterina são formados a partir da atividade do centríolo. Beleza, fera? Tranquilidade? Se liga nesses pontos. Cílios e flagelos, assim como divisão celular, tem a participação do centríolo. E o lisossomo participa da digestão intracelular. Beleza? E aí, olho na tela para a gente passar para a nossa segunda questão. Aí vocês vão perceber que tem alguns itens aí que vão estar muito parecidos. Isso é muito importante, porque você vai fixar esses aspectos que vão te ajudar naturalmente na resolução. Olha lá, questão 02, leia as afirmativas a seguir. Os ribossomos fazem a síntese de proteínas. Perfeito, ó. Não tem mais o que ver aí, né? Correto item. A leptospirose é uma doença infecciosa febril de início abrupto, aquele início imediato, cujo espectro pode variar desde um processo inaparente até formas graves. Gente, item 1 verdadeiro, item 2, a leptospirose ela não vai ter um comportamento homogêneo, como muitas doenças, ela pode ter, pode se apresentar desde como um processo inaparente, ou seja, com sintomas muito suaves, até formas mais graves que podem até comprometer a atividade renal. Beleza? Então, item 1, item 2, verdadeiros. As duas afirmativas são verdadeiras, tá? Olha para mim, vamos dar uma olhada aqui. Olho aqui no... Não vou nem anotar esse primeiro ponto. Uma parte a gente já tem aqui, ó. Olha para cá. Ribossomos, nesse caso ligados ao retículo, formando o retículo endoplasmático granular, que antes era chamado de rugoso, estão relacionados à síntese de proteínas. Como eu mostrei para vocês, essas proteínas estão sendo enviadas até o aparelho golgiense, onde elas serão armazenadas, modificadas, ou formarão glicocálix, ou serão secretadas, ou formarão os lisossomos. E aí, Fera, eu quero que você fique bem atento. Todo mundo já deve ter ouvido falar na leptospirose.
A leptospirose é uma bacteriose. Leptospirose é uma bacteriose. Doença causada por bactéria, a Leptospira interrogans. Leptospira interrogans é o nome em latim, essa bactéria. Essa bactéria é transmitida pela urina de rato. Ela pode causar os sintomas da doença desde uma maneira mais suave, como de uma maneira mais agressiva. Aí você observa, por exemplo, locais que passaram por situações como enchente. Aquela água acumulada, o rato urina naquele local, você pisa naquela água, aquela bactéria, tá? Ela pode perfurar a pele, atravessar, cair na corrente sanguínea e causar os sintomas típicos da doença. Daí a importância de você trabalhar a ideia do controle do lixo, porque se você tem um controle do lixo, você evita a proliferação de roedores, que são organismos que podem transmitir a bactéria por meio da sua urina. Beleza? E aí, fera? Atentos? Fiquem de olho nesses pontos, olha, a questãozinha aí, que traz tanto um ponto de citologia como de programa de saúde, beleza? Vamos passar para a questão número 3. Questão aí de número 3, olha lá. De olho na tela. Leia as afirmativas a seguir. Os centríolos atuam no processo de divisão celular, já sabemos, certíssimo. Participa da divisão das células, além de originar flagelos e cílios. Lembrando, aproveitando aí, que a divisão celular, tanto mitose como meiose, qualquer uma das duas. Para separar o material genético, os centríolos formam microtúbulos que vão dividir o material genético. Beleza? Olha só. O complexo de Golgi. Atenção. O complexo de Golgi executa a secreção celular. Exatamente. Além de formar o acrossoma e o lisossoma. Beleza, correto. Ó, esse 3 aí esquece, isso aí marque a alternativa correta. Na verdade, nós vamos analisar apenas 1 e 2, beleza? Então, as duas alternativas estão corretas, ambas estão corretas. Mais uma vez, temos aí como resposta a letra A. As duas alternativas estão corretas. Mas eu quero que você dê uma olhadinha aqui no quadro, para a gente discutir um pouquinho esse segundo item. O primeiro está muito tranquilo. Vamos para o segundo? Olha só, olha para o quadro, dá uma olhadinha para cá. Ó, o espermatozoide são um segmentozinho de espermatozoide. Ele tem um núcleo. O aparelho golgiense, ou complexo de Golgi, ele fica aqui, ó. Por que ele fica estrategicamente aqui nessa extremidade? Porque dentro dele tem uma série de enzimas que no momento em que ele começa a entrar em contato com o ovócito 2, que é o gameta feminino, ele vai perfurar aquelas camadas que envolvem o ovócito, que são elas zona pelúcida mais internamente e corona radiata mais externamente. O espermatozoide é uma célula como outra. Ó, aqui está o núcleo, aqui está o acrossoma, e o acrossoma é o complexo de Golgi, o aparelho golgiense modificado, então, correto o item. E só para a gente enfatizar a ideia do centríolo, os centríolos eles ficam aqui, ó. E a partir do centríolo tem a formação do flagelo. A polimerização de tubinhos que vão formar o flagelo. Então, dessa maneira, a gente enfatiza aí a questão de maneira correta. Foi bem colocado os dois itens e 2 itens verdadeiros. Beleza? Olho na tela, passando aí para a nossa questão de número 4. Olha lá. Leia as afirmativas a seguir. Os ribossomos fazem a síntese de proteínas. Mais uma vez, olha lá. Os ribossomos fazem a síntese de proteína. Mais uma vez, ó, vai ficando repetitivo a coisa, o item está correto. Certíssimo, certíssimo. Item correto. Verdadeiro. Bota lá aquele Vzinho do lado. Gente, uma dica durante a resolução. Vai identificando, vai colocando lá. Isso aqui está verdadeiro, coloca logo do lado. Lê com calma, objetividade.
Só uma dica, tá? Uma dica, deixa lá marcadinho, bonitinho, para você não ter complicação no final na hora de passar o gabarito. O alcoolismo não é um hábito que pode causar câncer. Peraí, gente. Alcoolismo pode causar câncer? Claro que pode. Agora, vê como a ideia está sendo bem colocada. O alcoolismo não é um hábito que pode. Esse termo pode aí, gente, é importantíssimo. Veja, como é que esse item estaria correto? O alcoolismo é um hábito que pode causar câncer. Veja, como é que estaria correto? O alcoolismo é um hábito que pode causar câncer. Tem que colocar o pode. Você não pode afirmar assim: o alcoolismo causa câncer. Isso você não pode afirmar. Porque nem todas as pessoas que bebem vão ter problemas com câncer. Mas algumas pessoas que bebem podem desenvolver câncer. Entre eles o câncer de fígado, câncer de boca, beleza? Tem uma relação com, que pode ter uma relação, sendo mais cuidadoso com o alcoolismo. Então, dessa maneira, olha só, o item 1 é verdadeiro e o item 2 é falso. Então, marque a alternativa correta. As duas afirmativas são verdadeiras? Não. A afirmativa 1 é verdadeira? Sim. A 2 é falsa. Resposta letra B para a questão. Dá uma olhadinha para cá, fica de olho na dica, vê bem, gente, olha. Quando você falar em câncer, aproveitando esse item 2, quando você falar em câncer, você vai sempre falar assim: determinado fator pode causar câncer. Você não pode afirmar que ele vai causar. Por exemplo, você vai dizer assim, digamos que você diga dessa maneira: o tabagismo causa câncer de pulmão. Errado. Você pode dizer assim: o tabagismo pode causar câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de faringe, câncer de laringe, mas você não pode afirmar que vai. O câncer, ele é um resultante de fatores externos, ou melhor, ele pode ser um resultante de fatores externos em interação com um fator interno, que é um fator genético, que é muito particular de cada pessoa. Naturalmente, algumas pessoas têm uma propensão, uma predisposição maior a apresentar determinados tipos de câncer. Beleza? Então, muito importante você ficar ligado nesse aspecto, certo? Nossa quinta questão, olho na tela. Vamos lá. Olha lá, quinta questão. As mitocôndrias realizam a respiração celular. Gente, isso é uma das coisas mais batidas dentro da biologia. A atividade mitocondrial é um dos pontos mais batidos que a gente fala. Veja, é muito importante, vai uma dica para você aí. É extremamente importante que você tenha em mente as funções básicas dos organoides. O que é que a gente já falou até agora com relação a organoides? A gente falou em ribossomos, com a síntese proteica, lisossomos, com a digestão intracelular, aparelho golgiense, com a formação do acrosoma, com a síntese do lisossomo, beleza? Ó, lisossomo digerindo, já relaciona os dois, e os centríolos, com a formação de cílios e flagelos e a participação nos processos de divisão celular, beleza? Então, voltando aí, ó, de olho na tela, fica ligado na tela. As mitocôndrias realizam a respiração celular. Verdadeiro. Os lisossomos atuam na digestão de substâncias orgânicas. Olha aí, o item se repetindo aí, isso é muito comum. Vocês vão encontrar questões aí da DMTEC muito provavelmente com itens que a gente está trabalhando aqui com vocês. É muito provável que apareça algo semelhante. Então, olha, diante disso, os dois itens estão verdadeiros, beleza? Mais uma vez aí, resposta letra A para a questão. Então, vamos dar uma olhada aqui no quadro. Ó, gente, já temos os lisossomos aqui, ó. Os lisossomos são formados a partir de uma interação entre aparelho golgiense e retículo endoplasmático granular, beleza? Aí, realizando a digestão. E aí, pessoal, na questão, além dos lisossomos, eu tenho as... Deixa eu colocar aqui, ó. Mitocôndrias. Deixa eu colocar aqui.
Mitocôndrias. Deixa eu dar uma explanaçãozinha bem rápida, uma dica rápida com relação a isso, para você lembrar de alguns aspectos extremamente importantes. Ó, quando a gente faz uma refeição, ingerimos um alimento, por exemplo, um carboidrato, e esse carboidrato ele vai ser digerido, e aí quando ele chega na menor unidade, por exemplo, a glicose, essa glicose vai chegar na corrente sanguínea, e essa glicose vai ser distribuída para as células do nosso corpo por meio da insulina, que é um hormônio de natureza proteica que nós produzimos no pâncreas. Então o pâncreas vai pegar essa glicose e vai entregar às células. Quando essa glicose, quase cai aqui. Quando essa glicose entrar na célula, imagina que eu tenho um vaso sanguíneo aqui, a glicose entrou aqui. Beleza? Olha só, atenção. Quando a glicose entrou aqui, ela vai ser quebrada no citoplasma, vai tirar energia, carboidrato é uma fonte de energia, e essa glicose, depois de quebrada, o subproduto dela, que é o piruvato, vai ser modificado, entra na mitocôndria, e na mitocôndria esse composto ele continua a ser quebrado. Esse processo nós chamamos de respiração celular. E a respiração celular tem como objetivo tirar a energia das ligações dos compostos orgânicos e armazenar em nossas células na forma de ATP, adenosina trifosfato. Então, gente, esse processo que é da quebra da glicose para tirar energia é chamado de respiração celular. Então, a respiração celular começa no citoplasma e termina na mitocôndria. Começa no citoplasma e termina na mitocôndria. Então, como a questão dizia, vamos voltar lá na questão, vamos na questão novamente. Ó, aí tem assim, as mitocôndrias realizam a respiração celular. Verdadeiro, né? Junto ao citoplasma. Se ele tivesse dito assim, a respiração celular ocorre exclusivamente na mitocôndria, aí estava falso, porque tem uma etapa que começa no citoplasma. Vamos voltar para o quadro? Olha aqui no quadro, ó. Então a respiração celular começa no citoplasma e termina no interior da mitocôndria. Beleza? Tranquilidade? E aí, fera? Anotando esses pontos, extremamente importante. Deixa eu dar uma dica para você aqui no meio dessa resolução. Chegamos na nossa quinta questão. Presta atenção para uma coisa. Você que estudou, você que se preparou para essa prova, quando você faz a leitura, a ideia correta, ela vem logo na tua mente, porque teu cérebro vai buscar a coisa certa. E aí você coloca aquele pontinho do lado da questão que você tem como verdadeiro. Se você, por um achismo, você muda a questão, normalmente isso vai conduzir você ao erro. Quantas pessoas não colocaram um pontinho? Pensa na tua vida, nas provas que você já fez. Quantas vezes você não colocou um pontinho na questão certa e por um achismo você mudou para a questão errada e perdeu o item? A primeira ideia, você que estudou, você que se preparou, é a ideia correta. Ah, professor, mas eu posso mudar? Claro, você pode mudar. Com uma condição, preste muita atenção para isso. Em que condição você vai mudar aquela questão? Quando você tiver um argumento. Eita, olha só, eu estou mudando, não é mais a letra B, por exemplo. Porque na letra B eu percebi que esse ponto aqui está errado. E na letra C está correto. Então, gente, só mude mediante um argumento, a uma colocação, a uma justificativa. Não mude por achismo. Ali não é uma loteria. É uma prova que está medindo o teu conhecimento. E teu conhecimento, você que estudou, você tem. Beleza? Então não vá por achismo. Vá por conhecimento, por argumentação, que isso vai te ajudar. E aí, fera, vamos continuar? Sexta questão, olho na tela, olha aí, questão aí extensa, né? Olha só, leia as afirmativas a seguir. As principais estratégias de prevenção contra a infecção pelo HIV, olha aí, o HIV causador da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. As principais estratégias de prevenção contra a infecção pelo HIV empregadas pelos programas de controle envolvem a promoção de uso de preservativos. Vê só, gente, isso é uma coisa até cultural, né? Você pensa, não, preservativo é evitar muitas doenças sexualmente transmissíveis, entre elas AIDS. A promoção do uso de agulhas e seringas esterilizadas ou descartáveis. Claro, a via sanguínea também é uma via de transmissão da doença.
O controle do sangue e derivados. Exatamente. Né? Daí os bancos de sangue fazerem aquele controle. A adoção de cuidados na exposição ocupacional a material biológico. Quem trabalha em hospital, quem trabalha em laboratórios, clínicas, tem que ter aquele maior cuidado na manipulação desses materiais biológicos, na ocupação, né, na exposição, no manejo, principalmente. Então, há material biológico e o manejo adequado das outras DSTs, verdadeiro, certíssimo, gente. Quando você toma essas medidas, você evita uma série de doenças, beleza? E tem um verdadeiro, vamos para o 2. O objetivo da educação popular em saúde, educação é a base de tudo, e se você tem uma educação voltada para a saúde, você pode tomar uma atitude preventiva. Então, olha só, o objetivo da educação popular em saúde é ajudar as pessoas na conquista de sua autonomia e de seus direitos. Para tanto, a educação popular em saúde é pautada no diálogo e na troca de saberes entre o educador e o educando, em que o saber popular é valorizado e os temas vivenciados pela comunidade levam a mobilização social para uma vida melhor. Você valoriza o saber popular, acrescentando aquelas ideias que podem naturalmente trazer uma melhor atitude preventiva. Então as duas afirmativas são sim verdadeiras, estão corretas, ok? Olha só, extremamente importante trabalhar a ideia de prevenção. Beleza? Então, item aí correto, certíssimo. Gente, olhe no quadro, olha para mim, dá uma olhadinha para cá, vê bem. Muito importante, você que estudou, ficar ligado em formas de prevenção. Doenças sexualmente transmissíveis e outra, fica muito ligado em doenças veiculadas à água. Ou doenças que são transmitidas por alimentos contaminados, a questão de higiene como uma forma preventiva. Fica de olho nisso, extremamente importante, beleza? Questão aí tranquilona, vamos passar para a questão 7. Vamos ver o que a questão 7 traz para a gente aí. Olha só, a sífilis, primeiro item, né? Questão 7, lê as afirmativas a seguir, vamos seguir na sequência. Item 1, afirmativa 1, a sífilis, você vai anotar aí no seu bloquinho aí, você vai anotar. A sífilis, gente, é uma bacteriose. É uma doença infecto-contagiosa sistêmica. Ela pode atacar sistemas. A sífilis tem 3 fases. Vou já falar isso para vocês. De evolução crônica, tem aquela evolução imediata, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência. Aquele período que ela fica sem manifestação. A sífilis congênita é consequente à infecção do feto. A mãe está passando para o feto durante a gestação. Pelo treponema pallidum, olha, a mãe está passando a bactéria chamada treponema pallidum, o nome do latim, por via placentária, exatamente. Você falou numa doença congênita, foi passada durante a gestação, e aí nesse caso pela placenta, em qualquer momento da gestação. Sua ocorrência evidencia falhas dos serviços de saúde, particularmente da atenção ao pré-natal, pois o diagnóstico precoce e o tratamento da gestante são medidas relativamente simples e bastante eficazes na prevenção dessa forma de doença. Por ser uma bactéria, gente, eu quero dar uma dica para bacterioses de uma maneira geral. Bacterioses, de uma maneira geral, são tratadas por antibióticos. Fica muito ligado nesse ponto aí. Você trata as bacterioses com antibióticos. Então, item aí, ó, correto, verdadeiro. Tá? É extremamente importante que os serviços de saúde trabalhem principalmente de uma forma preventiva. E você que vai ser agente de endemias, agente de saúde, você vai ter um papel extremamente importante dentro desse contexto de uma atividade preventiva. Verdadeiro item 1, passando aí para o item 2. Uma vez ingeridos, os ovos do Ascaris maturam e liberam as larvas no intestino. Cada larva migra através da parede do intestino delgado, sendo conduzida pelos vasos linfáticos e pela corrente sanguínea aos pulmões. Depois de estarem no interior dos pulmões, as larvas passam para os sacos de ar, alvéolos.
é de maneira bem didática colocado o item, deslocando-se para o aparelho respiratório, para a garganta e são engolidas. A larva matura no intestino delgado, onde permanece como um verme adulto. Gente, quem fez o curso Jaula, quem assistiu às aulas, eu comentei exatamente o ciclo do Ascaris, que é um verme nematóide que apresenta essa característica. Os 2 itens são verdadeiros, resposta letra A, mas eu quero que você dê uma olhada agora aqui para mim. Preste muita atenção no que eu tenho para te colocar. Vê bem. A sífilis, preste atenção para isso. Deixa eu colocar um ponto aqui importante. Se liga, sífilis. Sífilis é uma bacteriose bacteriose, 3 fases. Presta muita atenção, fica ligado. Primeira fase, sífilis primária, primeira fase da sífilis, ataca os órgãos genitais. Vai anotando aí no teu bloco. Sífilis é uma bacteriose que ataca inicialmente órgãos genitais, causando lesões ulcerosas, o cancro duro. O cancro duro é uma ferida, parece uma úlcera, de bordas endurecidas e pouco dolorosa. Esses sintomas eles vão passar, e aí depois de um certo tempo vem a sífilis secundária, segunda fase. Veja que eu disse que tem 3 fases. A primeira ataca órgãos genitais, cancro duro. Na segunda fase, ela vai atacar a pele. Segunda fase, ataca a pele. Mãos, pés e pescoço começam a despelar. Beleza? Primeira fase, genital. Segunda fase, dérmica, ataca a pele. E a terceira fase, depois de muito tempo de um estado de latência, ela pode atacar o sistema nervoso, conduzindo o paciente até a surtos psicóticos. Então, primeira fase genital, segunda fase ataca a pele, e a terceira fase é a neurológica, que ataca o sistema nervoso. Trata-se de uma bacteriose, o uso de preservativos naturalmente entra como uma maneira de prevenção extremamente eficaz. Beleza? Antibióticos, como eu disse, são medicamentos utilizados no tratamento das bacterioses. Beleza? E aí, gente, olha pra cá, ó. Ascaridíase é causado por um verme, ó, nematelminto. Se usar o termo helminto, você está falando em vermes. Nematelminto são vermes cilíndricos. Os Ascaris lumbricoides, popularmente conhecido como lombriga, ele é transmitido quando você faz a ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos do verme. Então preste muita atenção. Se você ingerir os ovos do verme, então ó, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino. Rompeu o ovo no intestino. Peraí, vamos com calma. Esse sistema que eu acabei de colocar é o sistema digestório. Então o verme entra pelo digestório, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino. Fura a corrente sanguínea, entra no sistema circulatório. O sistema circulatório é composto por vasos sanguíneos e linfáticos. Do sistema circulatório ele vai até os pulmões. Pulmões é respiratório. Nos pulmões ele entra pelos alvéolos. Alvéolos, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe. Faringe é um canal comum ao sistema respiratório e digestório. Nesse trajeto a larvinha foi subindo, o paciente pode ter bronquite, acessos de tosse. Nesse trajeto o paciente deglute a larva. A larva vai descer, ó, entrou por onde? Digestório, passou pelo circulatório, foi para o respiratório, voltou para o digestório quando você engoliu a larvinha. Aí ela vai fazer faringe, esôfago, estômago, intestino, onde ela ficará, vai evoluir, forma um verme adulto, se reproduz sexuadamente,
é transmitida do homem para o homem, caracterizando assim o parasita como um parasita monoxênico. Prevenção, hábitos de higiene e saneamento básico. Beleza? Questão tranquilona aí, pode estar aparecendo na prova de vocês. Próxima questão. Leia as afirmativas a seguir. Olha lá. A leptospirose, já vimos, né? Leptospira interrogans bacteriose ocorre em todo o território nacional durante todos os meses do ano, principalmente nos meses chuvosos, favorecendo a ocorrência de surtos em áreas urbanas, principalmente nas capitais e regiões metropolitanas. Apresenta um caráter epidemiológico mais grave devido a altas aglomerações populacionais de baixa renda. Olha aí, aquilo que eu falei, você tem uma alta aglomeração populacional, não falei exatamente isso, mas eu falei na questão do lixo, do tratamento. Mas se você tem grandes aglomerações populacionais, você tem uma tendência maior de ter, por exemplo, lixo acumulado. Veja que não é uma questão temporal, isso vai depender de um hábito, tá? Que vivem à beira de córregos, em locais com infraestrutura sanitária precária e com infestações de roedores, ratos, que são fatores que favorecem o surgimento de pacientes de leptospirose. Exatamente, gente. Isso aí foi comentado no item, né, da questão lá atrás. Beleza? Então, tranquilidade. Questão aí, ó, sossegada, item verdadeiro. A ascaridíase, o Ascaris lumbricoides, é uma doença parasitária do homem causada por um helminto. Olha o que eu disse. Helminto é um verme cilíndrico, porque ele é um nematelminto. Habitualmente essa doença não causa sintomatologia, mas pode manifestar-se por dor abdominal, ataque ao intestino, diarreia, náuseas e anorexia. Beleza. Quando há grande número de vermes, quando a infestação está muito alta, pode ocorrer quadro de obstrução intestinal. Em virtude do ciclo pulmonar da larva, olha aí, falei para você que ela vai entrar pelo alvéolo, bronquíolo, brônquio, traqueia, tá? Alguns pacientes apresentam manifestações pulmonares, com broncoespasmos, hemoptise e pneumonite. Olha aí, só enfatizando problemas respiratórios, caracterizando a síndrome Lufler, que cursa com eosinofilia importante. Gente, vamos lá, verdadeiro item, vê só. Olha só, gente. Presta muita atenção para esse ponto. O primeiro a gente já tinha comentado, está muito tranquilo. No segundo eu quero enfatizar essa questão da eosinofilia. Eosinófilo é um tipo de célula de defesa que ela tem o seu número aumentado quando você apresenta um quadro parasitário por vermes. Então, se há uma infestação por vermes, aumenta a quantidade de eosinófilos. Então, o item aí correto, certíssimo. Mais uma vez aí, ponto que nós já havíamos trabalhado lá atrás, a condição da Ascaris e o seu ciclo no organismo, passando pelos sistemas digestório, circulatório, respiratório, voltando para o digestório. E ponto extremamente importante é você ficar ligado na questão da prevenção, beleza? Questão de número 9. Vamos para a questão 9 aí, ó. Estamos andando, evoluindo aí. Lê as afirmativas a seguir. O quadro clínico da amebíase, olha só, gente, amebíase. Ameba é um protozoário. Você vai anotar aí no seu bloco. Ameba é um protozoário. Também foi visto, viu? No curso preparatório. Vimos aulas que eu falei numa das aulas sobre protozooses, falei na ameba, falei na giardia, falei na doença de Chagas, tá? Varia de uma diarreia aguda e fulminante, porque esse parasita, esse protozoário, ele fura o epitélio, destruindo o epitélio intestinal, conduzindo a sangramento, uma vez que é um epitélio altamente vascularizado. Então, o quadro clínico da amebíase varia de uma diarreia aguda e fulminante, de caráter sanguinolento ou mucoide, ou mucosa, acompanhada de febre e calafrios, até uma forma branda, caracterizada por desconforto abdominal leve ou moderado, com sangue e ou muco nas dejeções. Quando o paciente defeca, vem as fezes sanguinolentas, tá?
que caracteriza isso aí que foi colocado na questão. Podem ou não ocorrer períodos de remissão. Em casos graves, as formas trofozoíticas, olha aí, gente, você que fez o nosso curso, a forma cística é a forma de resistência. A forma trofozoítica é a ameba em si. As formas trofozoíticas se disseminam através da corrente sanguínea, provocando abscessos no fígado com maior frequência, nos pulmões ou no cérebro, perfeito. Quando não diagnosticadas, a tempo pode levar o paciente ao óbito. Beleza, correto, certíssimo. A candidíase, doença causada por fungo, logo é uma micose, que atinge a superfície cutânea e ou membranas mucosas, resultando em candidíase oral. Aí, gente, é uma coisa muito comum, o pessoal ouve muito falar sobre isso. Candidíase vaginal, intertrigo, paroníquia e onicomicose. Aí, todas as características relacionadas. A forma mais comum de candidíase oral é a pseudomembranosa, caracterizada por placas brancas removíveis na mucosa oral, aftas. Outra apresentação clínica é a forma atrófica, que se apresenta como placas vermelhas, lisas, sobre o palato duro ou mole, ou seja, no céu da boca. Características aí típicas da candidíase. Beleza? Os dois itens são verdadeiros. Resposta letra A. Eu queria fazer um comentário aqui sobre a amebíase. Olha para cá, gente, vê só. A ameba, ela é transmitida principalmente por água e alimentos contaminados. A ameba, ela pode estar na forma de cisto, que é a forma de resistência, e ela pode estar na forma de trofozoito, quando ela sai do cisto e ela, ó, apresenta-se em seu formato ameboide, como a gente está visualizando aqui, com seus pseudópodes. Beleza? Tranquilidade? Então fica de olho. Quando está fora do organismo, nos alimentos, na água, está na forma de resistência. Quando você ingere o cisto dentro do organismo, esse cisto ele rompe, entra no intestino, cai na corrente sanguínea e pode, pela corrente sanguínea, ir para o pulmão, cérebro, como foi colocado no item da questão. Tranquilidade? Olha aí. Chegando na nossa última questão, questão de número 10. Olha só, leia as afirmativas a seguir. Vê a primeira. O cancro mole é uma doença transmitida sexualmente. Lembra que o cancro duro é um sintoma da sífilis. Beleza? O cancro mole é uma doença. O nome da bactéria, só a título de informação, é o hemófilo do Crey. Hemófilos do Crey. É uma doença transmitida sexualmente, muito frequentemente nas regiões tropicais. Só um detalhe, gente, essa bacteriose, ela vai causar feridas de consistência mole, ao contrário da sífilis, que causa o cancro duro, que são feridas de bordas endurecidas. Caracteriza-se por apresentar lesões múltiplas, podendo ser única, tipo úlceras, olha aí, e habitualmente dolorosas, muito comum. O cancro duro, pouco doloroso ou indolor. Aqui são dolorosas. De borda irregular, com contornos edematosos. E fundo irregular. Você vai ver aquele contorno avermelhado, beleza? E fundo irregular, cobertos por exudato necrótico, amarelado, odor fétido, que, quando removido, revela tecido de granulação, com sangramento fácil e traumatismo. Beleza? Características aí, fica de olho nesses pontos aí que foram colocados referentes ao cancro mole, certíssimo. Bacteriose. Item 2, o botulismo, mais uma doença causada por bactéria. É muito importante você fazer a identificação, atenção para isso, dos agentes causadores, dos agentes etiológicos. O botulismo é uma doença neuroparalítica. A bactéria Clostridium botulinum, gente, ela produz a toxina botulínica, que atua no sistema nervoso. Neuroparalítica grave, olha aí, pode paralisar, por exemplo, a musculatura respiratória. Não contagiosa, não é contagiosa, ela é transmitida principalmente por alimentos enlatados contaminados. Causada pela ação, de uma potente toxina produzida pela bactéria, olha aí o nome dela, Clostridium botulinum.
Os esporos responsáveis pela transmissão do botulismo podem ser encontrados em produtos agrícolas como mel e defumados, também, tá? Assim como enlatados. É uma doença bacteriana rara, olha aí, bacteriana, que entra no organismo por meio de machucados ou pela ingestão de alimentos contaminados. Você pode também por meio de lesões, tá? E principalmente por alimentos contaminados. Principalmente os enlatados, olha aí. E os que não têm preservação adequada. Então, gente, olha aí, os 2 itens abordam bacterioses, os 2 itens estão corretos. Lembrando que no primeiro caso a gente tem uma doença sexualmente transmissível, que o uso de preservativo, ela pode ser uma forma de prevenção. Olha para mim, para você pegar as últimas dicas, olha só, atenção. Olha lá, gente, amanhã, ou melhor, né? No dia que você fazer a prova, quando você chegar lá para fazer a prova, você vai, e não só essa prova, a prova que você venha fazer pela frente, quando você for fazer a prova, use de objetividade, tranquilidade. Pense em todos, isso é um conselho geral para qualquer prova que você venha fazer. Use de muita tranquilidade, objetividade, siga aquela dica que eu coloquei, aqueles pontos que você estudou, quando você leu a informação, ele vem de imediato para você e você naturalmente vai acertar lá aquele item, tá? Você pode mudar, pode trocar o item, sim, você tem todo o direito, contanto que você tenha argumentação para fazer essa modificação, tá? Tenho certeza que muito do que a gente trabalhou aqui hoje pode estar presente na prova de vocês, poderá aparecer nessas provas que vocês vão realizar. Estamos aqui, a equipe Jaula, toda empenhada para que você tenha um resultado positivo, que você possa comemorar essa aprovação, essa tão sonhada aprovação. Então, gente, quem não segue, começa a seguir nossas redes sociais. Temos cursos, como eu disse, preparatórios para as mais diversas áreas e vamos estar com você desde o pré-lançamento, de lançar o edital até a saída da tua nomeação, beleza? Boa sorte, boa prova, que é fundamental, e tranquilidade acima de tudo. Um grande abraço a todos, gente. Disse que cursinho preparatório é tudo igual. No começo pode até ser, papel, caneta, sala de aula, professores, isso todos têm. Agora quero ver te apoiar depois das provas, te orientar mesmo quando não é aluno, brigar com você em prol daquela convocação. Vai lá, vai, estuda com o concorrente, depois não diz que eu não te avisei. Jaula Cursos, preparatório para concursos, com você sempre. Se você é um dos concurseiros e participa de todos os concursos que acontecem em Pernambuco, você precisa conhecer o Jaula. Notícias sobre os editais, convocação dos candidatos e tudo que você precisa saber sobre o andamento dos concursos em Pernambuco, o Jaula traz em primeira mão. Tá esperando o quê? Acesse Jaula e saiba mais. Com o modelo de ensino otimizado do Jaula, você pode conquistar grandes resultados em menos tempo. Teoria objetiva orientada para resoluções das questões. Monitoramento da aprendizagem durante a preparação. Aplicação de simulados e entrega de boletins. Esqueça as alegorias. Seja um concurseiro de alta performance. O básico bem feito é o que traz resultado. Jaula Cursos, preparatório para concursos. Em Garanhuns e agora também em Caruaru.